Fala pessoal, tudo bem? Professor Saulo Cristiano, começando mais um vídeo, mais uma videoaula, hoje sobre indústria, tá legal? Eu tô acertando o microfone aqui para dar tudo certo. Então vamos embora. Pessoal, por que estudar indústria? Porque é simplesmente o tema que vai nos orientar no que se refere à geopolítica e economia hoje, no século XXI. Se eu perguntar, me dê 3 países que são potências no mundo hoje. Fala aí, dê pausa aí e pensa. Já sei, você está pensando em China, está pensando nos Estados Unidos e Alemanha. São potências industriais. Está entendendo a relação? Então vamos mergulhar aqui em tudo sobre indústria, beleza? Primeira coisa importante, deixa eu tirar meu rosto daqui. Cara, vamos embora. Já peço para você aí, dando like, se curtir, tá? Preparar algum comentário, porque isso é importante aí para a existência dos vídeos. Cara, a primeira coisa importante, é preciso saber que nem toda indústria é igual. Existem tipos de indústria. Eu dividi para você, indústria extrativista, é a que tira matéria-prima da natureza, tudo bem? Exemplo, Petrobras tira petróleo, Vale tira minério de ferro. Indústria de bens intermediários são aquelas que transformam matéria-prima em mais matéria-prima. Pensando na Petrobras, ela tira petróleo e passa esse petróleo para as refinarias. Pegando o exemplo real, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Reduc. É a refinaria que vai transformar o óleo em gasolina, por exemplo. Tá? Ela é de bem intermediário. Belezinha? Outro exemplo, já que a gente falou da Vale, a Vale retira e passa para a CSN. CSN vai transformar alumínio bruto, aço bruto, em chapas de aço de alumínio. Para depois alguém fazer bicicleta, portão, maçaneta de porta, com esse tipo de coisa. Beleza? Então vamos lá. Extrativista tira a matéria-prima, bem intermediário transforma a matéria-prima em matéria-prima mais elaborada. Beleza? Bem de consumo é quem vai fazer as mercadorias que a gente vai consumir. E a gente vai dividi-las em 2 grupos. Bem de consumo durável, olha aqui o automóvel simbolizando isso aí como exemplo, e não durável, tudo bem? Setor têxtil, bebida, remédio e alimentício, não durável. E temos as indústrias de bem de produção. São aquelas que vão produzir máquinas e equipamentos para as demais indústrias, tudo bem? Belezinha? Deu para identificar os tipos de indústria? Qualquer coisa, volte o vídeo. Eu estou ajustando o microfone enquanto eu vou falando, porque ele meio que deu uma caída. Professor, por que determinada indústria fica em determinado lugar? Quem explica isso são os fatores locacionais. São eles que vão determinar a localização da indústria. Então, se alguém te perguntar por que a Petrobras fica em Macaé, Rio de Janeiro, por exemplo, por que a Vale tem um polo extrativista lá no Pará e outro lá em Minas, no quadrilátero ferrífero, quem vai explicar isso são os fatores locacionais. Tudo bem? Eles que vão determinar a localização. Então eles variam de acordo com o tipo de indústria e de acordo com a época. Então eu tenho transporte sendo um fator locacional, energia, mercado consumidor, matéria-prima. Poxa, por que a Petrobras tem um polo em Macaé? Porque o petróleo está na Bacia de Campos. E Macaé é uma cidade próxima à Bacia de Campos. Você ligou? Por que não em Campos? Isso é outra história. Literalmente história. Ah, professor, porque a refinaria de Duque de Caxias fica em Duque de Caxias. Então você tem que tirar o petróleo de uma cidade, levar o petróleo, levar esse petróleo até outra cidade para refinar, depois devolve gasolina? Sim, porque refinaria fica perto de mercado consumidor. Porque transportar petróleo custa X. Transportar gasolina custa X mais Y, sendo Y maior que zero. Explica isso. Entende? Ou seja, é caro. É a mesma coisa eu falar para você. Eu te pedi o seguinte exemplo. O que é mais caro? Transportar frango vivo ou frango morto? E agora? O que sai mais caro? Me ajuda aí. Pessoal, frango vivo. Cara, já viu como é que transporta frango vivo? Não? Vamos lá então. Olha aqui para mim. Transporte de frango vivo. Olha o que o Google vai me dar. Olha que aberração. É assim que transporta o frango vivo. Dentro do caminhão, numa caixinha. Tipo caixinha de mercado. Pessoal, e frango refrigerado? Frango morto. Olha o caminhão. Qual caminhão gasta mais combustível? Já parou para pensar nisso? Claro que é do frango que está morto.
caminhão é refrigerado, todo sofisticado. Entende? É outra estrutura. Belezinha? Então, poxa vida, você sabe que transportar petróleo e gasolina não é a mesma coisa. Então, eles vão colocar refinarias perto de centros de consumo. Beleza? Mão de obra barrinha força de trabalho. E aí tem empresa que quer mão de obra barata, tem empresa que quer mão de obra qualificada. É isso que explica esse computador pelo qual eu gravo, que é Dell, ser montado na China, mão de obra barata. Entende? Incentivo fiscal, que vai gerar guerra fiscal. Ou seja, as empresas não querem pagar impostos, então elas vão se aproveitar aí das vantagens oferecidas pelas cidades para que elas possam produzir nessas cidades sem pagar impostos. E aí as cidades vão se dar muito bem, na verdade, as empresas vão se dar muito bem, e as cidades vão exigir a contratação de mão de obra local. Tá bom? Tudo bem? Seguindo a vida. Pessoal, modelo de industrialização. Cara, tem três, bem simples. O clássico. Exemplo, Inglaterra. Exemplo, França. Exemplo, Estados Unidos. Esses países começaram durante a primeira ou segunda revolução industrial. Então foi um processo de industrialização lento. Quando eu falo processo de industrialização lento, quero que você pense nas consequências da industrialização também. Por exemplo, urbanização. Então, se a Inglaterra começou a se industrializar no século XVIII, ela começa a se urbanizar de forma mais robusta também lá no 18. Entende? Estados Unidos, 19. Então, o êxodo, a saída da população do campo para a cidade, vai se dar desde o século XVIII na Inglaterra, desde o XIX nos Estados Unidos. E as cidades vão inchando inicialmente lentamente. Por isso que eu botei processo gradual. Diferente de nós aqui no mundo pobre. Processo de industrialização tardia. Processo acelerado. Por mais que no Brasil a gente venha ter indústrias desde o início do 19, amigão, ela só se torna robusta a partir de 1950. E aí, nós vamos ter aí, de hoje para 1950, 70 anos de país com atividade industrial mais robusta e todas as consequências dessa industrialização em 70 anos. Eu só me dei exemplo, beleza. Olha as cidades brasileiras. O caos socioeconômico, a falta de infraestrutura urbana. Lembra aí, 51% das pessoas que vivem em cidades não têm saneamento. Olha que aberração. Por quê? Essas cidades incharam rápido demais. Óbvio que houve falta de vontade política, que é consequência da falta da participação da população no jogo democrático. Entende isso? É o nosso caso. E tem o caso planificado, que é o que vai ocorrer nos países que viveram o socialismo. E aí quem vai determinar os rumos da industrialização é o próprio Estado. Minha tampinha caiu. Quem determina os rumos da industrialização, é o Estado. E aí, por meio dos planos quinquenais. Tá legal? Belezinha? Exemplo, China passou por isso, a Rússia, que virou União Soviética, passou por isso. Beleza? Agora vamos às revoluções industriais e suas consequências. Falei que a aula é densa, hein? É tudo sobre indústria, irmão. Tá? Se eu falar alguma coisa, se eu gaguejar, se eu espirrar, eu não vou voltar. Porque esse vídeo vai chegar aí aos seus 15 minutos com facilidade. Tirar o rostinho daqui para você enxergar. Cara, primeira revolução industrial. Características gerais. Século XVIII, fonte de energia carvão mineral, transporte ferrovia, setor indústria têxtil. Cara, revolução em história e geografia significa grande transformação. Então, quando eu falo revoluções industriais, estou falando de grandes transformações na forma de se produzir. Aqui é a superação da manufatura, da maquinofatura, do artesanato. Entende? A gente vai ter na Inglaterra as chamadas zonas negras, as cidades que vão ficar aí super poluídas por causa do uso do carvão, que é uma fonte super poluidora, que a gente vai usar muito até hoje. E aí vem as transformações. Cara, a primeira revolução industrial, ela vai consolidar o capitalismo enquanto sistema econômico. Lembra aí no século XVIII, a gente está superando aquela relação econômica baseada no feudo. Então ela vai nos apresentar as novas classes sociais, burguesia e proletariado, que você sabe quem é quem, donos dos meios de produção, burgueses, proletários são aqueles que vendem a força de trabalho em troca de um salário,
Consequentemente, a desigualdade social é algo inevitável. Ah, pessoal, mas na Suécia... Depois a gente conversa sobre isso. Pelo amor de Deus. Não dê um de doido agora, tá bom? Na escola sempre tem um aluno. Sou na Dinamarca, não tem. Calma, filho, pense na relação global, tá bom? Depois a gente pode fazer um vídeo só explicando isso aí. Qual é o preço da riqueza de alguns? Onde é que está esse preço? Vamos embora. Relação assalariada, falta, ausência de leis trabalhistas, aí eles conseguiam colocar crianças nas fábricas, mulheres nas fábricas. A ideia de máquina contra o homem começa a surgir com a primeira Revolução Industrial. Os professores de história vão discutir com vocês aí os ludistas, os cartistas. E, obviamente, a gente tem o desemprego estrutural. E a mais-valia passa a ser a relação que vai mediar o trabalho burguês-proletário. Né? Mais-valia significa mais valor, ou seja, você produz um valor cada vez maior do que o seu salário. E aí a disparidade socioeconômica já começa a ficar clara a partir daí. Você produz 1000x, recebe 200x, 800x ficam para o burguês. E aí, consequentemente, ele vai morar num bairro diferente do seu, o filho dele vai estudar numa escola diferente do seu filho, e o filho dele tende a reproduzir o que ele é, o seu filho tende a reproduzir o que você é. Resultado, desigualdade social estrutural. Em países como o Brasil, ferrou mais ainda. Entende? Porque fazer essa migração é muito difícil. A gente pode fazer uma aula com a professora de sociologia aqui para nos dar um apoio, se você achar necessário. Belezinha? Seguindo, a primeira Revolução Industrial vai inaugurar o imperialismo, o sindicalismo, o neocolonialismo e a divisão internacional do trabalho, baseada na industrialização. Tudo bem? Pessoal, vai dar até start a concentração de capital. Sim, os holdings, os trusts, os cartéis começam a mostrar que... começam a se mostrar enquanto possibilidade. Porque enquanto Adam Smith está lá afirmando que existe a lei da oferta e da procura, que a mão invisível do mercado controla tudo, a história nos mostrou que essa livre competição acaba nem ocorrendo tanto assim. Que as empresas percebem que é muito mais fácil fazer uma associação, pode ser chamado de cartel, pode ser a compra de uma empresa em relação a outra, sobre a aquisição de uma empresa sobre outra, não é? A grande sacada é: competir significa prejuízo. Sacou? E aí quem perde é você, consumidor, e eu, consumidor. Beleza? Pessoal, tem aqui a imagem da divisão internacional do trabalho. A gente está lá no período da Revolução Industrial. A gente está nesse momento aqui. Os países industrializados mandam aquilo que tem, são produtos industrializados. Nós vamos mandar os produtos primários. Já falei isso em outra videoaula. Segunda Revolução Industrial. Características gerais. Segunda metade do 20, Alemanha, Estados Unidos liderando aí o protagonismo do processo, a energia, o petróleo e a eletricidade. O imperialismo mais agressivo, o liberalismo econômico passa a ser dominante, e a gente tem algumas figuras, como nosso amigo Rockefeller, que você vê aqui, ó. O homem que acumulou a maior quantidade de dinheiro na história da humanidade. Que é o homem mais rico do mundo hoje? Para aí. Do mundo, dê um Google aí. Ai, Jeff Bezos. Bill Gates. Irmão, Rockefeller morreu na conversão. A quantidade de dinheiro que ele tinha seriam 600 bilhões. Hoje o homem mais rico tem 100. Só como é que ele acumulou tanto dinheiro? Lembra da concentração de capital? Ele refinava petróleo. Ele comprava seus concorrentes e fechava a fábrica. Ele dominou o mercado. Mas ele tem direito de fazer o que ele quiser, o dinheiro é dele. Não. Capitalismo tem regras, irmão. Tá? Capitalismo é selvagem, mas tem regras. E aí, monopólio não faz parte das regras, tá fora. Cartel também não. Tá legal? Seguindo. Pessoal, modelos produtivos. O primeiro que surge é o Taylorismo. Nosso amiguinho Frederick Taylor. Falei que a aula é densa, 15 minutos já chegou. Vamos seguir. Taylorismo. O que ele vai defender? A divisão do trabalho e a hierarquização da produção. Taylor era um administrador de empresas. Então ele olha para a produção e tenta melhorar o processo.
Então ele vai falar que deve haver um trabalho um cargo de chefia e um cargo operacional. Ou seja, na empresa tem que ter o camarada pensante e o camarada da operação. Beleza? Quem pega o que ele a ideia dele aplica é o nosso amigo Henry Ford. Você está vendo ele aí na imagem. Deixa eu afastar esse computador. Que aí eu me movimento melhor, eu vejo minhas mãos. Henry Ford, você está vendo ele aí na imagem, certo? Tá em cima aí. Pessoal, ele aplica a técnica de Taylor, melhora e faz com que o mundo se revolucione. O Fordismo foi uma revolução em si. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu aumentar a produção desse carrinho aqui, ó, o Ford T. Essa foto aqui eu tirei no Museu do Automóvel lá em Curitiba. Aqui tem a descrição do carro, 1926. Cara, ele vai conseguir fazer com que os caras produzam esse carro a uma velocidade jamais vista até então. Como, professor? Cara, produção em massa e em série. Como assim em massa? Grandes quantidades, gerando estoque, contando que você vai comprar. Então a ideia do crédito vai ter que nascer a partir daqui. Ela vai ter que se popularizar a partir daqui. Padronizada porque não dá tempo de fazer um produto de acordo com o gosto de cada cliente. Então faz tudo igual. Sacou? Lindo? Pessoal, o Fordismo vai impactar o espaço, sim, cara, porque ele vai demandar fábricas imensas que vão necessitar de um contingente de mão de obra muito grande. E essa fábrica imensa atrai outras fábricas e as cidades vão ficando super populosas, gerando as cidades fordistas. Olha os exemplos. Estou mudando a cara toda hora de lugar para você ver. Vamos lá. Detroit, Chicago, Buffalo, Pittsburgh, no caso do Brasil, São Paulo, pode ser chamada também de cidade fordista. Tá legal? E o Carros aí para destacar. Cara, pensa comigo. Se o Fordismo ele produz em massa, as pessoas precisam consumir em massa. Então o Fordismo vai inaugurar pra gente o marketing. Pessoal, como assim o marketing? O marketing tal como a gente conhece hoje. A indústria cultural. Sacou? Ele vai ter que fazer com que surja a cultura de massa. Por que a cultura de massa? Porque as pessoas têm que querer a mesma coisa, cara. Porque eu produzo a mesma coisa. Entende? Então a indústria de massa, a indústria cultural é essa fábrica de desejos que vai padronizar os gostos. Feche os olhos e pense as 3 coisas que você mais quer na vida hoje. 2 são de comprar, se não 3. Olha que doideira. Eu acabei de passar um trabalho na escola para os meus alunos pedindo para eles me trazerem reações de felicidade sem vínculo com compra. Então tem que ser felicidade lendo um poema, escutando uma música, tocando uma música. Nada a ver com coisas de comprar. A galerinha teve dificuldade. Por quê? A indústria cultural atinge todos nós. Ela transforma todos os seus desejos e gostos vinculados ao consumo. A sua diversão passa a ser alienação. Pensando no dia de hoje, tá aí, né, cara? Netflix bombando, Big Brother bombando, live de sertanejos, nada contra, curto muito, mas batendo recorde de milhões e milhões e milhões e milhões, porque diversão é alienação. Se ligou? E a vida passa a ser o trabalho. Isso é um perigo. Eu amo meu trabalho. Cuidado, irmão. Ame sua atividade. O trabalho te chuta sem você perceber, tá? Mas isso é papo para outro momento. E aí eu botei alguns exemplos, cara. Eu tirei o rosto das meninas só para você ter uma ideia. Cara, isso é Fordismo. É padrão. Como os candidatos a Mister Universo aqui. Abdômen padrão, pernas padrão, peitoral padrão. Entende isso? O adolescente vive isso na escola, né? Essa hierarquização e a busca pelo tipo ideal, que é inalcançável. Por isso que você fica trocando de produtos toda hora. Entende? Se você parar para olhar, peitos padronizados, compráveis, abdômenes padronizados, compráveis, coxas padronizadas, compráveis. Pessoal, e o conteúdo? Aí vai ter que trocar ideia com cada um. Não tive essa oportunidade. Se um dia tiver, eu falo para vocês como foi. Seguindo. Crise de 29 é a consequência do Fordismo mais o liberalismo econômico, tá? Então, poxa, grande depressão, super desemprego nos Estados Unidos, vai atingir o mundo inteiro.
Causa: especulação financeira, superprodução agrícola e industrial e a reconstrução econômica da Europa. E, professor, e o crédito desenfreado pelos bancos? 2008 viu isso de novo, não é? Problema imenso. Características, consequências: 9 mil bancos falidos, 85 mil empresas falidas, 85% de queda no valor das ações, 3 milhões de desempregados só nos Estados Unidos. Ferrou o mundo inteiro, certo? No Brasil, a gente vai perder essa elite agrária baseada no café, que era o nosso carro-chefe da economia, certo? Tanto é que Vargas assume a presidência e começa a industrializar o país de forma mais robusta. Tudo bem? Depois a gente discute isso na industrialização brasileira. Eles superaram com o New Deal, o Estado passou a intervir na economia, e aí você vai rir do seu responsável, porque o Estado passa a ser empresário, regulador e provedor. Então o Estado controla, fiscaliza as empresas privadas para não fazerem cartéis. Ele vai ser empresário porque ele compra empresas que estão falindo, ele injeta dinheiro na economia, protagoniza o crescimento econômico do país e ele é provedor de serviços de qualidade, saúde, educação, segurança, crédito habitacional. O Estado protagoniza o crescimento da economia. Tá? Aqui no Brasil a gente viveu gotinha desse keynesianismo. Gotinhas. Na Europa isso é chamado de estado de bem-estar social. Belezinha? Né? Tanto é que seu responsável na década de 80, lá em 90, falava que a escola pública era boa, a particular é ruim. Óbvio, a gente adotou o neoliberalismo, tiramos dinheiro da escola pública, a qualidade começou a despencar. Mesma coisa hospital, pô. E aí as privadas começam a decolar. Entende? Então não é porque é público que é ruim. Na verdade, há uma má gestão, uma deteriorização proposital do público para justificar o crescimento do privado. Mas isso é papo para outra discussão também. Por fim, terceira revolução industrial, década de 70. É o momento em que os nerds passam a dominar o mundo. Professor, informática, biotecnologia, robótica, automação, eletrônica, sim. E o just in time. Então eu não produzo mais em massa. Eu produzo de acordo com a demanda para não gerar prejuízo. Entende? Não é o McDonald's. O McDonald's é o Fordismo no alimento. Big Mac está pronto. Aqui não. É o podrão. Você pede e depois que você pede o cara vai fritar. E aí você tem a opção de trocar. Tira o alface, bota mais queijo. Tira o bacon, bota mais ovo. É com você mesmo. Ah, vai ficar um pouquinho mais caro. Eu pago, tá tudo certo. Tá entendendo a diferença? Isso nasce na Alemanha, Estados Unidos e Japão e se espalha pelo mundo. Na verdade, nasce primeiro no Japão. É que um dos nomes desse modelo é toyotismo. Entende? O modelo produtivo que vai vigorar com a terceira revolução industrial é o toyotismo, que vai nascer na fábrica da Toyota. E aí os carros não podem ser mais padronizados. Eles vão seguir algumas características dos gostos do cliente. Então, se você está assistindo isso na internet, como obviamente está na internet, pare aí, entre no site de alguma montadora de carro e tá lá, monte o seu carro. E você monta o carro de acordo com as características que você achar melhor. Isso é fruto desse modelo da terceira revolução industrial, do toyotismo, que é chamado também de pós-fordismo ou neo-fordismo, tanto faz o nome. Como é que fica a fábrica? Lembra do Ford? Fábrica linear. Você não pode pensar, você não pode conversar. Aqui não. Fábrica circular. Trabalhador multifuncional, processos automatizados, mão de obra qualificada. Tudo lindo. As indústrias vão se espalhar pelo mundo, porque elas querem produzir a um baixo custo. Entende? Elas não querem mais ter aquele super custo de produção, então elas vão se espalhar pelo mundo subdesenvolvido, porque no mundo rico o salário é caro, a vida é muito cara, e a gente vai ter a formação de tecnopolos, áreas que vão se concentrar, se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento tecnológico e científico voltado para o mercado. Beleza? Acho que deu para você entender. Hoje a gente está em curso da quarta revolução industrial. Se quiser, você pede aí no comentário, a gente faz uma videoaula curta só sobre isso. Eu falei que a aula seria longa. Deixe o comentário, deixe o like. Força nos estudos. Estamos juntos. Forte abraço. E é nóis. Valeu, molecada. Tchau.